Vitor, não vai fazer pergunta difícil não, né? Relaxa. Vai ver que não é não. Meus amores, estamos aqui para mais um episódio do nosso Coaching Cast. Eu me chamo Gabriela Brahim, sou arquiteta, designer de interiores, mas também sou Master Coach e analista de perfil comportamental. E para o episódio de hoje, eu trouxe uma convidada muito especial. Eu sei que todos os convidados que eu trouxe aqui são pessoas especiais, né? Mas assim, ela fez parte da minha trajetória. Nós temos coisas muito parecidas que eu vou contar aqui que aconteceram com ambas. A gente veio da mesma formação, então eu acompanhei o crescimento dela, ela acompanhou o meu crescimento. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? E aqui, vocês já sabem que quem começa se apresentando no Coaching Cast são os nossos convidados. Eu tô aqui com a Tássia e eu vou começar perguntando: quem é a Tássia? Então, obrigada pelo convite, por estar aqui, é uma honra. E eu vou começar falando que Tássia é uma mulher que está em evolução, né? E, além disso, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito batalhadora, muito intensa em tudo que faz, muito justa também. E é isso. Que bom. Então, vamos lá. Você fez a sua apresentação e agora eu vou falar pra mim quem que é a Tássia. A Tássia é uma mulher forte, empática, uma mãe super dedicada. Uma mulher tão generosa que por vezes esquecia de si mesma. Eu a conheci na faculdade de design de interiores. Mas a nossa proximidade mesmo aconteceu de mais ou menos uns 2 anos e meio para cá. A Tássia é focada e determinada, e quando ela se propõe a fazer algo, ela vai e faz. Depois de já termos trabalhado juntas em uma mostra de arquitetura aqui em Manaus, eu tive o privilégio de a ter como minha coach. E aí a conversa parte para outro nível. Ter te conhecido de forma tão profunda, estar acompanhando a sua mudança pessoal, sua evolução profissional, seu crescimento como mãe e mulher, só aumenta ainda mais a minha admiração por você. Você ainda não tem real noção do seu potencial e do quanto é gigante, mas um dia você será muito conhecida e eu vou morrer de orgulho de dizer: eu fui a coach dela. Tássia, seja muito bem-vinda ao Coaching Cast. Obrigada, eu não sabia que era pra chorar. Faz parte, tá tudo bem. Amiga, obrigada. Olha só, gente, eu e a Tássia, é engraçado, porque eu não sei se tu já parou pra pensar nisso, mas eu já parei várias vezes. A gente tem muitas coisas em comum. Muito. Olha só, as duas fizeram faculdade de design de exteriores, a gente fez faculdade juntas. As duas tiveram filho cedo. Eu tive com 16, tu tiveste, Lucas, com quanto? Com 19 anos. Com 19. Só que como eu sou um pouquinho mais velha, acaba que nossos filhos têm praticamente a mesma idade. Exatamente. Né? O teu tem 16, o meu vai fazer 16 mês que vem. Então, isso. Tudo pertinho. Teve aí essa questão, né, na maternidade nova. O que a gente passou na gestação, pós-gestação, também tem uma parte aí, muito né, parecida, que se interliga. A questão de que ambas só abriram seu escritório mais ou menos uns 11 anos depois de formada. A gente vai tocar nesse ponto, mas eu abri o meu ano passado e a Tássia abriu dela esse ano. Então é engraçado isso, né, cara? Como a gente tem muitas coisas, eu acho que é por isso que a gente, no final das contas, se dá tão bem. Amiga, olha só. E já peço autorização aqui pra chamar ela de amiga, tá? Sem formalidades, isso aqui é um bate-papo. Então, conta pra gente um pouco como é que foi a tua trajetória, por que na época tu decidiu fazer design de interiores, como foi o pós, depois de sair da faculdade, dá uma pincelada aí para as pessoas te conhecerem melhor. Tá, então, eu acho que tudo começou, na verdade, na época da escola ainda, né, que chega o 3º ano e geralmente as pessoas já sabem o que vão fazer. E aí eu me vi perdida, sem saber o que eu queria fazer. E aí eu fui descartando algumas coisas assim que eu achava que eu não faria de jeito nenhum e algumas coisas que eu achava, talvez eu faça isso aqui, vai ser legal. E aí eu pensei em fazer psicologia. Acho que vai ser bacana. E aí no próximo ano eu fui com muita vontade, aquela coisa de ir pra faculdade, de conhecer pessoas novas, de viver uma nova realidade, de começar a trabalhar. Eu tinha uma ansiedade assim absurda por isso.
E aí eu comecei a faculdade de psicologia. Eu fiz somente um período. Ah, tu chegou ainda a Cheguei a fazer outra faculdade. Só que aí eu engravidei. Aí nisso que eu engravidei, eu não tinha como estudar e cuidar do meu filho e outras coisas. Então eu tive que parar a faculdade. Só que eu também não queria ter aquele peso de, ai, parou a faculdade porque teve filho. Só que eu não olhei muito por esse lado. Eu olhei pelo lado de que aquela escolha que eu tinha feito, ela não era muito certa para o momento que eu queria. Então, eu resolvi me dedicar ao meu filho. Me dediquei à maternidade, cuidei dele, depois comecei a trabalhar. Eu passei aí quase que 2 anos somente trabalhando e cuidando do meu filho, aproveitando aquele momento com ele que eu sabia que era único, né? Sim. Então, eu tentei fazer o máximo que eu pude ali com ele. E aí, é engraçado, porque quando eu entrei na faculdade, eu ia me formar 5 anos depois. E eu cheguei a me formar nesse período, porque o nosso curso de design são de 2 anos. Exatamente. Então, no ano que era para me formar em psicologia, foi o ano que eu me formei em design. Então, tipo assim, eu não senti meio que eu não perdi... atrasou, não, né? Não seus planos de vida. Exato, eu não senti que eu perdi tempo. E o design é engraçado, porque quando eu comecei a fazer a festinha do Lucas de 1 ano, eu me encantei pela organização. Eu nunca tinha feito uma festa na minha vida, nada, absolutamente nada. Então, eu me encantei pela questão da organização, de escolher lista de fornecedores, de fazer provas, de tentar imaginar como que seria o cenário, as cores. Então, eu fiquei apaixonada por aquele mundo. E aí, como sugestão de uma amiga minha, que na escola, é engraçado, as pessoas olham pra gente, tem uma imaginação de como que a gente é e tudo mais. Eu não tinha essa noção de como que eu era, como que as pessoas me viam. Sim. E aí, uma amiga minha chegou e falou assim, amiga, por que tu não faz design de interiores? É uma profissão nova assim, né, pra agora, tava em alta. E aí eu falei, mas o que é isso? Eu não sei nem o que é isso. Mas só um parênteses, vale lembrar, né? Na nossa época, a gente entrou em design de exteriores em 2009. Acho que nós fomos da segunda turma, do Marta Falcão. Então, assim, na época, isso é muito verdade. Na época, as pessoas ainda não sabiam direito o que era um design de exteriores. As pessoas só conheciam um arquiteto. Ah, mas o que é design de exteriores? Design de exteriores é decorador? Mas, assim, decorar não é qualquer um que decora? Que vai ali, que bota um vaso, né? Exato. As pessoas ainda tinham um pouco isso, assim. Graças a Deus que há um bom tempo, todo mundo já sabe o que é. Exato. Então, eu fui estudar sobre o curso e me apaixonei. Eu falei, nossa, gente, que maravilha. É isso que eu gosto, é isso que eu quero. E por coincidência, ou talvez o universo conspirou, eu comecei a trabalhar numa empresa de móveis de escritório. Então, eu tinha que lidar com cliente. Tudo a ver. Eu tinha que vender as cadeiras, os móveis, as mesas. Então, eu comecei a entender sobre padrão de cores, de MDF, os nomes, tipos de tecido, fornecedor. E aí até que começou alguns clientes exigirem planta de layout. Você não faz o layout do escritório? E eu louca para fazer, falava, não, eu não sabia fazer. E aí o meu chefe viu assim que eu estava muito querendo aprender, né? Que eu tinha muita vontade e tudo mais. E aí ele me disponibilizou uma outra oportunidade, que foi de ir para uma outra loja, né, que já era uma loja de modulados. E nessa época eu tinha me matriculado na faculdade. Sim. Então eu estava entrando nesse emprego e já estudando. E aí que a vontade era maior, né, porque eu estudava um pouco daquilo na faculdade, queria aplicar no dia a dia. Então, quando eu fui para essa loja de móveis, foi uma oportunidade de aprender. Então, eu aprendi sobre programas, como fazer um projeto, a layout, todos os processos que a gente tem que saber quando sai da faculdade. Então, eu me sentia muito segura na profissão por conta disso. Acredito também que foi o que me ajudou a me manter na área por todo esse tempo. Porque a gente sabe que muitos dos que estudou com a gente não estão na área, não seguiram, desistiram. E eu acredito que isso foi um fator muito importante que me fez continuar na área. E aí já se passaram, né, mais de 10 anos. Mas a gente se formou em 2011, tá, amor? A gente envelhece, vai fazer 12 anos. É isso aí. E, amiga, isso aí que tu falaste, que muitas pessoas vão abandonando, né, realmente no meio do caminho. A trajetória pós-faculdade
é difícil, porque na faculdade a gente aprende a parte técnica, mas ninguém aprende na faculdade a como fazer uma reunião com o cliente, Exato. a como lidar com as frustrações, a como apresentar uma proposta, e, né, que ninguém diz que vão te ligar 24 horas, ninguém Exato. conta essas coisas. Então é assim, jogam a gente no mercado de trabalho e diz vai. E nessa do vai, eu percebo muito duas coisas. Primeiro, muitas pessoas desistem, igual tu falaste, e aí acabam realmente indo trabalhar assim numa coisa fora da área, completamente. E a outra coisa que eu vejo, que inclusive é uma coisa que me machuca, que eu vejo arquitetos, design de interiores com um potencial gigante. Exato. E por medo, essa é a palavra, por medo de gerir sua própria carreira, de abrir seu próprio escritório, de ir atrás dos seus próprios clientes, de ter que lidar, né, com o público, com o cliente, acabam indo trabalhar no escritório de outros arquitetos, acabam indo trabalhar ali, como cadista, ficam né? ali nos bastidores. Ficam né? ali nos bastidores, não tem seu nome reconhecido, aquele salário que é aquela coisa fechada ali todo mês. E isso sempre me doeu muito, sabia? Ver isso, assim. Eu sempre achei que a nossa faculdade, nossos cursos... Cara, na verdade, eu acho que todos os cursos pecam por não ter tanto essa parte da prática, né? De ensinar a vivência. E quando eu vi que tu eras diferente, nesse ponto, que tu tinha essa coisa parecida comigo, de eu não quero trabalhar para os outros, eu sou dona da minha própria carreira, eu sou ousada, eu sou corajosa, eu vou me arriscar, eu vou tentar, sempre procurando inovar, foi quando eu resolvi te presentear com o processo de coach. Sim. Porque eu falei, cara, ela só falta ser lapidada. Um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali, ela vai voar, porque ela já tem a vontade, sabe? E aí eu vou começar a entrar um pouco na questão do processo de coaching. E eu quero te perguntar, vamos do início, como é que tu chegaste no primeiro dia? Tipo assim, quais eram as tuas expectativas? O que tu achava que ia acontecer? Se tu chegou acreditando ou se tu achava que aquilo tudo era uma grande balela? Fala um pouquinho como é que chegou a Tássia nesse início. Gente, eu cheguei lá desesperada. Amiga, me ajuda. Porque o que acontece? Eu já tava com essa vontade de mudança. Eu já tinha entendido um pouco antes, uns 2 anos antes, na pandemia, especificamente. Sim. A pandemia, eu acho que ela veio como um tapa na cara. Veio. E eu entendi, eu falei, nossa, gente, eu podia estar muito melhor nessa situação se eu tivesse organizada, se eu tivesse estável, se eu tivesse assim, assado. Só um parênteses, o nosso próprio Instagram, que a pandemia Exato. veio para mostrar que a salvação ali durante aqueles anos era o digital. O nosso próprio Instagram a gente não se dedicava ainda Exato. tanto, a gente veio se dedicar depois, né? E eu passei 1 ano ainda para criar coragem de aparecer lá. Aí depois eu fui entender todas as coisas, mas Sim. enfim. E aí quando eu cheguei lá com a Gabi, eu vi a minha vida assim toda bagunçada, todos os pilares. Para começo de conversa, o lado afetivo nem existia mais. Eu já tinha desistido e eu já cheguei ela falando assim, olha... A gente vai falar sobre são isso. São todos iguais. Não dá spoiler do que aconteceu depois. Então. Quando chegar nesse tópico, tu conta. E assim, tudo bagunçado. A questão espiritual, né? Pra mim, na minha cabeça ali, quando eu cheguei, pra mim o que era importante era o meu filho e o meu trabalho. Sim. E mesmo que fosse muito importante ambos, eu ainda não estava me dedicando da forma que eu achava que eu tinha que me dedicar. Eu amo com todas as minhas forças, mas eu ainda assim estava pecando em algumas coisas. Por exemplo, lado de trabalho, eu estava extremamente acomodada, vivendo numa zona de conforto, e eu não entendia isso. Tanto que eu até bagunçava com alguns memes, tipo, cadê essa zona de conforto? Eu quero, mas eu vivi numa zona de conforto. E eu não conseguia enxergar, e eu enxerguei ali naquele processo que a gente fez. Quando a gente fez a pirâmide dos pilares, né, pra pontuar tudo, eu lembro que o meu ficou uma bagunça, eu falei, meu Deus. E aí caiu a minha ficha, né, caiu várias fichas, principalmente de entender que a gente não nasceu pra ser sozinho, né. Enfim, não vou falar muito, senão vou começar... Vou dar spoiler demais. A gente vai chegar em cada um dos pilares. O que acontece? Na nossa primeira sessão,
Na verdade, assim, a primeira sessão de todos os meus processos de coaching, se o meu cliente ainda não fez a análise do perfil comportamental dele, a minha primeira sessão é a análise do seu perfil comportamental. Porque para mim é assim, inadmissível a gente começar um processo para buscar autoconhecimento, para tentar se conhecer melhor, sem saber o nosso perfil comportamental. E aí eu quero que tu fale um pouco sobre isso, porque eu lembro que essa primeira sessão da análise do perfil já foi, assim, muito transformadora. Eu lembro que tu já voltaste para a segunda sessão já com muitos ganhos. Ai, tal coisa eu não quero mais ser assim, tal coisa eu vou agir diferente. Então fala um pouco dessa parte de descobrir o teu perfil, teus valores, entender o porquê das tuas atitudes, da tua forma de pensar. Então, a gente viu lá que o meu perfil é conforme e estável, né? E por muitas vezes eu me cobrava muito. E tinha, assim, uma questão de achar que as pessoas me julgavam muito pela forma devagar que eu falo, por ser uma pessoa mais tranquila. Apesar de ser tranquila, não sou uma pessoa muito parada, assim, sabe? Eu gosto de agilidade. Sim. Mas, enfim, então eu tinha muito essa questão de dificuldade, assim, de aceitar quem eu era. Então eu achava que para eu ser interessante eu tinha que ser mais animada, eu tinha que ser mais extrovertida, eu tinha que falar sorrindo, eu tinha que mudar quem eu era. E aí eu entendi que não, que na verdade eu tinha que me respeitar, que aquele era o meu perfil, né? Sim. Que a gente... Óbvio, tem alguns padrões de comportamento, né, negativos, em que a gente tem que ressignificar, mudar e melhorar. Mas, assim, o meu jeito, o meu caráter, né, essa situação assim, mais específica, eu entendi que não, que eu só tinha que aprender a me respeitar. E a partir daí, né, uma das coisas que eu notava, que a gente viu lá, que a gente notou, é que eu tinha muito medo de tudo, né? Então, a demora, inclusive, de abrir meu escritório foi por medo de achar que eu não era capaz. Primeiro, eu saí de casa, né, na pandemia, inclusive com meu filho, para morar sozinha pela primeira vez com ele já é um adolescente, e por isso o maior medo também. E aí, depois disso aí, eu entendi que a gente tem que ir com medo mesmo, sabe? Aí depois veio a questão do escritório e, por último, eu me peguei de novo numa situação de medo, né? Mesmo com todo esse conhecimento já, com tudo, faz parte do meu perfil, né? Então, eu tenho que estar sempre me policiando. E aí eu me notei com medo de novo de tirar um projeto do papel e em querer as coisas perfeitas e sempre organizadas e tudo mais, de esperar o dia perfeito. Falei, não, peraí, eu posso sim. Inclusive, só uma observação aqui. Um dos meus perfis também é conforme, né? Assim como o teu. Então, eu sei como é que a cabeça de um conforme funciona. O conforme, ele costuma ser muito organizado. Ele é muito planejador. Ele não faz as coisas por impulso, sem antes ele planejar e ter certeza que aquilo vai dar certo. E aí, qual que é uma dificuldade muito grande nossa? Como a gente quer tudo perfeito, a gente não faz enquanto a gente não achar que tá perfeito. E aí o conforme ele tem que ter muito cuidado, porque senão ele passa uma vida inteira planejando e não faz nada. Ele não faz nada. Faz nada, entendeu? Então aquela frase é a mais pura verdade. O feito é melhor do que o perfeito não feito. Entendeu? Exato. Então é muito isso mesmo. E a importância, né, amiga, de descobrir o nosso perfil. Gente, pelo amor de Deus. É a melhor façam coisa. O perfil comportamental de vocês. Façam a análise de perfil comportamental de vocês. Porque, assim, é libertador, entendeu? Você começa a descobrir. Então, assim, por que eu demorava tanto para tirar um projeto do papel? E você não sabia. E agora você já sabe. Então, quando você tá ali projetando, né, elaborando um novo projeto, um novo sonho que você quer fazer, você já começa a se perceber. Às vezes vem o medo do, não vou fazer agora porque eu ainda não consegui concluir isso, eu vou fazer só ano que vem. Exato. E aí, por conhecer o seu perfil, porque antes isso não tinha como acontecer, você já começa a se policiar. Não. Eu já sei que o meu lado conforme vai dizer para eu só fazer isso ano que vem. Exato. Porque aí eu vou me preparar, eu vou fazer um curso para isso. E chega, eu não vou mais ficar adiando as coisas. Então, assim, me organizei, tô pronta, eu vou.
Entendeu? Exato. Então é muito bom, cara, a gente saber o nosso perfil, porque a gente descobre o que a gente tem de bom, aquilo que naturalmente, sem esforço nenhum, a gente é muito bom e a gente faz com domínio. E essas coisinhas que são os pontos a serem melhorados, a gente chama, não são defeitos, a gente começa a se observar, né? Exato. E é muito mais legal a gente arriscar, né? E aprender na evolução. A gente vai evoluindo com o tempo. Então, não precisa você estar perfeito para fazer, por exemplo, um primeiro vídeo, né? Sim. Você pode usar ali o que você tem, começar com o que você tem. E aí você vai evoluindo aos poucos. Depois você melhora a câmera, melhora o áudio. É um processo. É isso. Comece com o que você tem. Só comece. Exato. Porque senão você fica esperando o momento certo, esse momento certo não chega, as oportunidades passam, muitas vezes não voltam, e aí você não fez nada. E olha só, depois dessa primeira sessão, que é a análise do perfil comportamental, veio a primeira sessão de fato, né, do processo. E na primeira sessão do processo é onde a gente faz o mais, que é o mapa de autoavaliação sistêmica. É onde a gente dá uma nota de 0 a 10, onde a gente, quando eu fiz no meu, né? Mas no caso é o cliente, é o coach que dá a nota. De 0 a 10 para cada pilar da sua vida. E aí eu acho muito legal. Agora a gente vai fazer uma viagem, onde a gente vai passear por alguns dos pilares, assim, que eu vi que foram as tuas maiores transformações. E eu acho muito legal falar isso. E eu preciso começar com o pilar conjugal. É até engraçado. É engraçado. É a prova de que, como diz Paulo Vieira, mudanças acontecem rápido. Foi rápido. Porque até eu fui surpreendida, entendeu? Mas fala um pouquinho disso. Como que tu chegaste e o que aconteceu? Então, eu já estava acostumada a ter relacionamentos tóxicos, né? Vinha aí de vários relacionamentos tóxicos, abusivos e etc. E eu me lembro, assim, que eu focava muito nisso. Eu não quero uma pessoa assim, eu não quero assado, eu não quero... Sempre no não quero. Eu nunca focava no que eu realmente queria. E quando eu cheguei lá com a Gabi, uma das coisas, assim, também que eu vi, eu já tinha desistido, de verdade. Eu sempre tive o sonho de ter uma família e, inclusive, também de ter mais um filho ou uma filha. Queria dar isso pro Lucas, dar um amigo, um parceiro para ele, para que também pudesse me ajudar e etc. Mas na época eu não enxergava assim. Então eu cheguei lá e dizendo, isso para mim não é importante. Eu acho que eu dei até a nota 2. Tipo assim, se vier, ok, mas eu não tô procurando, eu não preciso de ninguém, e eu não quero. Todo homem é igual, homem não presta. Homem não presta, aquelas trai, crenças mente. que a gente sabe que muitas mulheres têm. Então, para mim era um peso. Para mim ter alguém se tornaria um peso, seria alguém para me atrapalhar, para estar me ligando, para estar perguntando, para estar querendo saber as coisas, e eu não tinha paciência, a minha paciência era 0 naquele momento. Intolerância, então, meu Deus do céu. E aí, depois dessa primeira sessão, né, que já caiu a minha ficha ali mesmo, que sim, você não nasceu para ser sozinha, ninguém nasceu para ser sozinha. Sim. E eu voltei para casa pensativa naquilo. E assim, eu não tinha expectativa de ninguém, eu não conversava com ninguém. Não estava enrolado com ninguém. Não, nada, 0. E simplesmente aconteceu, né? Eu tô com o meu atual namorado, a gente vai fazer 1 ano, mês que vem. Gente, meu Deus, é meu maior orgulho. Porque assim, quanto tempo foi depois? Pouquíssimo tempo. Acho que 1 mês. 1 mês ela chegou na sessão e falou... Tem uma novidade pra te contar. Eu falei, tá, pode contar, tô namorando. Eu falei, oi? Rápido assim? Não, isso é coach, minha gente. E o melhor, uma pessoa completamente diferente de todas as pessoas que eu já me relacionei. Essa é a parte mais importante. Porque você mirou no que você queria. Exato. Você parou pela primeira vez na sua vida pra pensar, o que é que eu quero? Porque até então você aceitava o que vinha, você aceitava o que você atraía lá com aquela sua mente deturpada. Quando você começou a falar, a partir de agora eu quero um homem assim, 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 você fez o seu movimento, a sua comunicação, a sua postura foi para atrair um homem assim. Exato. E é a prova de que quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente muda a nossa comunicação e etc, a gente atrai. As coisas e hoje acontecem. Tá aí há 1 ano, feliz da vida. Há 1 ano já. E é assim, ele é maravilhoso, é uma pessoa que me ajuda muito a evoluir como pessoa. Sim.
Nossa, eu acredito também que a gente tem uma ligação, porque com o passar dos anos, a gente vai tomando, achando que a gente é tudo aquilo que falam, né? Exato. Vai criando, assim, post-it na gente de que você é isso, você é aquilo. São as crenças, né? A gente passa a se comportar e a gente passa a pensar não mais baseado no que nós somos, e sim no que um dia falaram pra gente, Exato. a gente acreditou e tomou aquilo como uma verdade absoluta. Exato. Então eu tinha muito isso. E quando eu conheci ele, eu fui me identificando com ele, porque parecia que ele era um eu, só que sem as crenças. Lá no Sim. fundo, assim, ele tinha aquela doçura, aquela zero egoísmo, aquela vontade de ajudar, de conversar. A pureza, né? Uma pureza, exato. Essa é a palavra. E aí, me apaixonei, não teve como. E, gente, sério, olha, eu lembro que quando ela chegou, que ela falou isso, eu pensei, cara, o processo pode terminar hoje. Pra mim já tá ganho. Acabou, já tá ganho, entendeu? Olha só, agora a gente vai pular pro pular parentes. Eu quero saber, tu tens outros irmãos, né? Pai e mãe. E eu quero saber, depois de toda essa autodescoberta, de entender o teu perfil, quando a gente entende o nosso, a gente acaba observando também um pouco o perfil das pessoas em volta da gente, Exato. né? Então, assim, como que foi o quanto que tua relação melhorou com as pessoas em volta de ti, o quanto que o que tu sentia que te fazia mal, você começou a se respeitar e entender que você precisava dar um certo distanciamento para aquilo, porque não estava te fazendo bem. Uhum. Passou também a ser mais compreensiva com outras pessoas pelo jeito delas diferente do seu. Fala um pouco sobre essa parte parente, assim, o quanto que melhorou. Tá, então, a minha família é bem grande e moram todos juntos, né? Irmãos, irmãs, cunhada, um monte de gente. E eu acho que uma das mudanças bem grandes foi entre eu e a minha irmã, né? Eu tenho uma irmã que ela é muito minha amiga, a gente sempre foi muito próxima, ela sempre me ajudou desde a minha gravidez, tanto que ela é madrinha do Lucas. E só que de um tempo pra cá a gente começou a brigar muito, se desentender por tudo, as duas sem paciência nenhuma, as duas com uma zero tolerância, e a gente faltava se matar assim, o tempo todo. E aí eu percebi que aquilo estava me fazendo muito mal, tanto a ela quanto a mim. Então eu resolvi abrir mão de algumas coisas para que eu pudesse ter um pouco mais de paz, né? E a gente foi se distanciando, mas ao mesmo tempo próximas, até porque ela tem os meus sobrinhos que eu amo, sou apaixonada. Sim. E a amizade dela em si também era uma coisa que me agrega de alguma sim. forma. Então, a gente soube dar assim, um distanciamento para aquele período, senão a gente ia se matar. E aí, depois de um tempo, ela também começou. Aí, o que eu pude fazer para ajudá-la, né? Porque eu estava tendo ali uma mudança de comportamento, também querendo que todo mundo fizesse, mas a gente, né? O tempo de cada um é cada um. Isso. Então, eu passava só a mandar as lives para ela. Eu mandava live, eu mandava o livro, eu mandava isso. Aí eu percebi que ela fazia de volta. Aí ela, gostei daquele livro, me mandava outros. Recentemente ela me mandou vários. Cara, tu foi muito inteligente, né? Tipo assim, tu entendeu que não adiantava julgar, não adiantava apontar o dedo na cara dela, não adiantava dizer tu é isso, tu é aquilo, tu é aquilo. Tu foi comendo pelas beiradas, tu foi vendo qual era a comunicação que seria mais assertiva pra te conseguir ajudá-la. Exatamente. Até porque a gente tem uma relação, como a gente foi criada assim, sem muito afeto, então a gente tem uma dificuldade absurda de abraçar, de beijar, de dizer te amo, de ter realmente um carinho. Sim. Então eu não me conseguia me enxergar sentando com ela dizendo, olha, é isso, aquilo. Não tem como. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Mandar as lives pra ela. Ela vive no Instagram, então mandava aqui, mandava ali e foi dando certo. Hoje ela está também se descobrindo, se conhecendo, lendo, trabalhando a mente dela, entendendo que a nossa mente e os nossos pensamentos, eles dominam, né? A gente precisa cuidar deles o tempo todo, porque se a gente entra numa frequência muito negativa, a gente é prova viva disso, de que as coisas simplesmente param e dão errado. Então, assim, eu comecei a minha relação com ela melhorou muito, muito mesmo. Tanto que hoje a gente vou pra casa dela leve, a gente se diverte. É tempo de qualidade, né? Exato. Antes era só tempo. Exato. Tanto que quando a minha sobrinha nasceu ano passado também, eu senti um peso, porque eu ajudei muito ela nesse período, né? E aí, só que assim, eu não tava leve. Eu lembro que eu ajudei assim, mas
por uma obrigação. Eu não conseguia curtir o momento da minha sobrinha. Hoje não, hoje eu adoro, eu pego. Se eu puder ficar com ela assim um dia, se ela quiser deixar comigo, eu fico. E tudo ficou mais tranquilo, assim. E com a minha família também, né? Com os meus pais. É claro que, como eu falei no começo, eu ainda estou em evolução, né? A gente tá sempre evoluindo. A gente tá em constante evolução. A gente vai morrer ainda no processo de evolução. E aí, de vez em quando, eu entro, assim, em algumas, né, situações em que eu falo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu fico vendo aquelas crenças ali, né, gritando ainda. E aí eu tento pensar, tentar entrar, eu tento escolher o melhor caminho para sair daquilo, sabe? Então eu fui aprendendo assim a me blindar de algumas situações, né? E quando eu não me sinto bem numa situação, eu me retiro. Fico tranquila, não bato mais cabeça com essas coisas ou fico batendo de frente, porque eu vejo que é só desgaste. É isso aí. Muito bom. E sobre o pilar filhos, eu sempre te achei uma super mãe. Até porque eu acredito que tu vai falar, né, da condição do Lucas de ter uma atenção maior, assim. Exato. E eu já olhava de fora e dizia, meu Deus, gente, cara, ela não me desmerecendo, né? Mas assim, bem ou mal, eu tenho o suporte da casa dos meus pais, né? Eu tenho meus pais que me ajudam em muitas coisas. E, cara, eu olhava e eu dizia, cara, o filho dela requer uma atenção a mais, né? Do que uma rotina normal, tradicional. Sempre vem contratempos que quando aparece bagunça a agenda inteira e a gente sabe que para um conforme isso é horrível, porque a gente monta todo o agendamento e do nada corre para o médico, cancela tudo para ficar em casa, a gente fica louco com isso. E eu dizia, gente, ela consegue se virar e sustentar uma casa e dar conta do filho, pagar o tratamento do filho e ser designer de interiores e ela tá sempre sorrindo e ela tá sempre... Meu Deus, eu olhava tudo aquilo de verdade, amiga, e eu já sentia, assim, uma baita admiração por ti, sabe? Mas eu sei também que o processo te ajudou a ter uma relação melhor ainda com o Lucas. Então, fala um pouco pra gente em relação a isso. Então, realmente, o Lucas, ele precisa dessa atenção, né? O Lucas, ele nasceu com uma doença chamada doença falciforme, que é uma doença crônica, e a única cura é o transplante de medula. Então, a gente nem pensa nessa alternativa, porque é muito complicado. E a gente vem com essas intercorrências médicas desde os 2 anos dele de idade, desde a faculdade. Sim. Só que na época da faculdade a gente ainda não tinha um diagnóstico. Então, minha mãe só me ligava, ele tá queimando em febre. Eu corria para casa desesperada. Então, a nossa luta começou ali. Hoje ele tá com 15, né? E aí a gente faz o tratamento e tudo. E realmente é isso. Hoje... Por muito tempo, antes de eu entender que eu era conforme, eu sofria demais com essa questão. Eu sempre me dispus, ele precisou de mim, eu largo tudo, até porque um dos meus valores é família, né? Sim. Eu sou apaixonada pelo meu filho, então ele é a prioridade máxima, sempre foi. Então eu sempre cancelava a agenda e tudo mais, só que eu sofria com aquilo, porque eu sentia assim, meu Deus, me sinto estagnada, parece que eu quero dar um outro passo e não consigo, porque eu tenho que voltar tudo, cancela tudo, e aí refaz tudo, então aquilo me desanimava muito, 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 e eu sofria demais de, ai meu Deus, tá 10 dias de hospital, 15 dias de hospital, porque ele tem algumas crises de dor, então eu preciso dar uma atenção, quando não cuido no hospital, tenho que cuidar em casa, então de qualquer forma tenho que estar em home. Então sempre foi essa luta, né? E aí depois veio a questão de outro probleminha, né? Que ele desenvolveu aí no final de 2021, a gente descobriu que ele tinha depressão. Só que depois eu entendi que não era uma depressão, na verdade. Ele veio com um quadro depressivo, né? E aí, no próximo ano, que foi ano passado, ele começou o tratamento, tudinho, a gente foi, né, tentando mapear ali o que foi que aconteceu, o porquê, era conflito com o pai, era conflito na escola, né, a gente sabe que a adolescência hoje, infelizmente, tem muitas crianças, né, passando por isso. Tem, e cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo, é muito triste de ver isso também, ver que às vezes os pais demoram muito para enxergar, sabe? Justamente porque estão nesse modo automático, né? De trabalhar e querer dinheiro para trabalhar, pagar as contas, etc. E acabam meio que deixando isso de lado. Então, requer uma atenção máxima nesse período. E aí, a gente, depois, né, de muita luta, eu sei entender, mas por que depressão? Meu Deus, a gente se questiona e tudo mais.
E aí foi uma fase muito difícil, foi uma das fases mais difíceis. Eu ainda não tinha começado as sessões lá com você. Então, eu tive muita dificuldade, né? Porque ele ficava muito irritado e eu me irritava 10 vezes mais. Então, eu precisava ser muito paciente, eu não conseguia ter essa paciência toda. E apesar de eu ser paciente, eu não conseguia ter. Então, eu estourava, eu chorava, foi um processo muito difícil. Aí, esse ano, a gente foi descobrir que a depressão dele é do transtorno bipolar, né? Que já é uma característica um transtorno que tem de família, minha mãe tem, minhas tias têm. Então, quando a gente descobriu isso, foi um alívio para mim. Porque não foi uma depressão que ele teve, faz parte do transtorno bipolar. Sim. Então, eu dei uma relaxada com isso. E aí tem que ter todo esse cuidado. É uma pessoa que eu estou sempre analisando, vendo como é que está sendo, o comportamento e tudo mais. E a gente passou a ter uma relação melhor. Só que ainda é bem difícil, assim, porque como é um quadro de humor, né, eu tenho que ir conforme a onda. Tipo, às vezes ele tá E nem aberto. sempre no dia que ele tá mal, tu tá bem. Exato. Às vezes pode acontecer dele tá no momento mal, onde ele tá precisando de mais atenção, onde ele tá precisando, tipo assim, que a outra parte não se deixe levar pelo que ele vai falar, não se deixe envolver, mas tu não tá no dia 100% bem, né? Exatamente. E aí provavelmente acaba pegando aquilo ali pra si. Exato. Inclusive, aconteceu uma mudança agora na minha vida, né? Eu mudei de casa e tudo mais, passei por um processo aí de mudança. E ele foi a pessoa que me apoiou, assim. Olha que lindo, né? Eu lembro assim que eu ficava, me descabelando. Meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, meu Deus, será que eu fiz isso certo? Ai, isso e aquilo. E aí ele dizia, calma, mamãe. Não sei o que lá. E ele baixava assim. Tássio. E foi muito legal, porque eu ficava até com medo. Será que se eu estivesse assim, perto dele, isso não pode desencadear uma crise? Ele pode começar a ficar mal. Mas pelo contrário, ele se manteve forte, enquanto eu parecia uma criança, ele sofrendo. Ele extremamente forte me dizendo, mamãe, vai passar. Estou preocupado com você, mas vai passar. Isso aqui lá. Então foi muito legal. Que bom, eles sempre surpreendem a gente, Sim. né? Às vezes eles surpreendem dando uns sustinhos, mas eles também surpreendem muito a gente no lado positivo, assim. Agora eu quero saber as mudanças no teu pilar saúde, porque eu lembro que quando tu chegaste no processo, também lá no início, eu tava num momento assim, bem entregue, né? Insatisfeita com o corpo, questão de exame, de tudo, e deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu sei que tá rolando uma mudança aí de uns tempos pra cá, né? Eu sempre vejo teus stories agora na academia e tal. Sim. Fala um pouco pra gente disso. Amiga, na verdade, a academia sempre foi algo muito importante, né? Até agora, acabei de lembrar que a gente tem mais uma coisa em comum, né? Tu fazia dança e eu também fazia dança. E aí, sempre foi muito importante pra mim, mas a maternidade chegou, eu deixei de lado. Prioridades, né? Acaba indo. Foi uma fase muito gostosa que passou. E aí, entrei na academia e tudo mais, aí era muito magra, sempre quis ter um corpo mais volumoso e tudo mais. Aí o volume chegou, acho que eu não quero não. Não era bem isso que eu tinha pensado. Enfim, mas eu não me cobro, né? Às vezes eu fico triste e tudo, porque demorei muito. Eu percebi que nessa fase toda o que me faltava é a constância. Sim. Porque eu faço, eu me foco, eu fico ali 1 ano comendo bem, né? Evitando álcool, evitando isso, evitando aquilo. E aí, de repente, acontece um negocinho, aí eu relaxo. Aí eu paro, entrego tudo. E aí depois eu volto. Eu vivo nessa constância, assim, nessa inconstância, tentando buscar a constância. Porque eu preciso. Para tudo na vida eu entendi que a gente precisa ter. É isso aí. É um hábito que a gente cria, né? Todos os dias. Como a gente acorda, toma banho, escova os dentes, a academia, o corpo, o treino, tudo isso tem que estar alinhado. E entender que se você não foi um dia, se você não foi 2, se você não foi 3, volta no 4º dia, volta no 5º, volta no 6º, mas não deixa virar uma bola de neve. A minha nutricionista maravilhosa, ela tem um negócio que ela diz que o problema dessa questão do treino, dessa questão de dieta é a Jaque. Aí eu dizia, mas quem que é Jaque, Tati? Aí ela dizia, a Jaque é aquela assim, ó, já que eu comi mal no café da manhã, então não vai fazer diferença com o meu resto do dia. Já que eu não fui malhar 2 semanas, então eu vou logo esperar completar 1 mês. A Jaque que é o problema da vida saudável, exatamente. Entendeu? E a gente não pode esperar uma segunda-feira para começar. Você tá
decidiu, vai agora mesmo, né? Vai lá, matricula e faz. Eu já comecei a academia em sexta-feira, assim, retornando. Várias vezes. Eu chego de viagem, independente do dia que eu chego de viagem. Se eu chego sexta, eu volto no sábado. Se eu chego terça, eu volto na quarta. Independente. Exato. Sabe por quê? O nosso corpo não sabe que dia da semana é. Sim. Então, assim, todo dia é dia. Entendeu? Eu não sei em que momento que se determinou que a folga é o domingo. Tem gente que pode funcionar melhor treinando domingo, tem gente que gosta. Domingo vai correr, sei lá, na rua, né? Vai a academia mais vazia e decidiu que vai ser da folga na segunda, numa quarta-feira. Eu tive essa fase aí, de até os domingos também. Sábado, domingo, era todos os dias, assim. Não loucamente, né? Claro, respeitando, às vezes ia fazer só um cardio mesmo, mas assim, era muito bom. A sensação depois é muito boa. A minha academia não abre dia de domingo, então eu não consigo responder se ela abrisse, se eu iria ou não, entendeu? Pode ser que eu fosse, é provável que eu fosse, mas como eu sempre malhei nela e ela não abre, então domingo normalmente é meu dia de folga. Eu no máximo faço um cardio lá no condomínio, alguma coisa assim. E agora eu quero falar sobre o teu pilar emocional, sobre inteligência emocional. Antes, deixa eu contextualizar aqui para você que acha que ter inteligência emocional, uma pessoa que tem inteligência emocional, é uma pessoa que não sente tristeza, é uma pessoa que não sente raiva, é uma pessoa que não sente ódio. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as emoções, elas são importantes de serem sentidas, de serem vividas, ok? Uma pessoa que não sente emoção nenhuma, uma pessoa apática, que ela não sente tristeza, que ela não sente alegria, que ela não sente raiva, que ela não sente saudade, que ela não sente medo, insegurança, essa pessoa ela precisa de tratamento, tá? Porque isso não é saudável. O que é inteligência emocional? É você viver todas as emoções, mas é você viver pelo motivo certo, pelo tempo necessário e pela motivação correta. Isso é ter inteligência emocional. Então, por exemplo, você está num trânsito e alguém bate no teu carro e naquele momento você sente raiva, é totalmente compreensível. Pô, bateram no teu carro, tem o desgaste, você vai levar na oficina, você vai ficar vários dias sem carro. Muitas vezes você que vai ter que pagar o conserto, porque a outra pessoa pode bater e ir embora. Ok, você sentir naquela hora frustração, você sentir raiva, você sai dali, você liga, você compartilha aquilo com um amigo, com o marido, com a esposa. Ok. O que é o disfuncional? Quando a pessoa não tem inteligência emocional. É quando a pessoa bate no teu carro, você sai do carro, por exemplo, e agride essa pessoa, e dá um tiro nessa pessoa. Ou quando já se passou uma semana daquele episódio, e você ainda tá com aquele sentimento aqui dentro de ti. Pô, porque tu acredita que semana passada bateram meu carro, aquele abestado, aquele não sei o quê, e xinga a pessoa. Meu Deus, passou. Não deixa com que um episódio acabe com a tua semana, acabe com o teu mês, entendeu? Isso é ter inteligência emocional. É você saber lidar com as suas emoções, sejam elas emoções boas ou ruins. E eu sei que você também melhorou muito nesse sentido. Nossa, então fala um pouco pra mim. Eu tenho 2 exemplos disso. Um foi logo que a gente começou também, acho que uns 3 meses ali. Simplesmente, eu tenho 2 exemplos, né? Um que uma vez um rapaz me bateu o meu carro, tem, sei lá, uns 7 anos atrás, e eu saí enfurecida, assim, nossa, transtornada. E até perigoso, né? Porque Com certeza. A gente não sabe o que é a outra pessoa, como que a outra pessoa vai receber isso. Então, inclusive, ele me culpou, né? Ele disse que eu estava errada, só que não tinha como eu estar errada, então eu fiquei naquela discussão. Você tá errado, você é cego. Xinguei esse rapaz, meu Deus. Xinguei, eu queria matar esse homem. Eu fiquei nervosa demais. Eu liguei para meus amigos, eu sei que todo mundo foi lá para me ajudar, para ver e tudo mais. E ficou justamente isso, aquela raiva por mais de um mês. Sim. Né? Prejuízo foi todo meu, ele não pagou e etc, e tudo mais, um desgaste assim absurdo. E aí logo depois, ano passado, que a gente fez, aconteceu a mesma situação, é a mesma, até parecida assim, a batida do carro, como foi tudo. E eu fiquei tranquila. O cara bateu o carro, aí eu falei, tá tudo bem,
não morri, não Uhum. me machuquei, tá tudo certo. Aí tive uma dificuldade para abrir a porta, porque bateu, aí eu não consegui abrir. Aí eu vi que ele parou, eu vi que ele tava querendo ir embora, meio que indo e vindo. Aí eu desci do carro, ele desceu, aí eu falei, poxa, amigo, aí ele, poxa, a gente bateu junto o carro. Na verdade, de novo, eu não tinha culpa, porque eu tava Aham. numa principal, ele que me bateu. Mas eu falei, pois é, e agora? Ele, cada um paga o seu e tudo mais. Eu falei, tá, tudo bem. E eu tava assim, prestes a fazer a minha festa de aniversário no passado, que foi um festão que eu Sim. programei fazer, então eu não podia ter aquele prejuízo de jeito nenhum. E eu fiquei tranquila. Eu reagi tranquilamente, eu entendi que são coisas que fazem parte. Eu vou fazer o quê? Me descabelar pra quê? Me desgastar pra quê? O que o rapaz poderia fazer? Visto que ele já notou ali que ele não tinha nenhuma condição de E fazer, assim, de de qualquer arcar. forma, ele ia ser prejudicado porque ia ter que pagar o dele O também, né? dele também. Então não é que ele ia sair totalmente ileso, ele ia pagar o dele. Exatamente. Então eu descansei, relaxei e assim seguiu. E o outro exemplo disso foi de agora também, né? Eu, como falei anteriormente, eu fiz uma mudança, né? Mudei de casa. Hoje estou morando novamente na casa dos meus pais. Isso para mim não é um problema, até porque é uma questão de. Acho que vai me ajudar muito com o Lucas também. A gente sabe. Olha só, existe uma coisa na vida que a gente chama de pagar o preço. Uhum. Né? São escolhas que a gente faz. Às vezes é um passo que a gente dá para trás para dar dois para frente. Exato. Então, assim, eu acompanhei, né, o porquê de tu ter mudado de casa, ter voltado com o Lucas para casa dos teus pais, e a gente sabe que foi um passo calculado. Foi um passo pensado. A gente sabe que também tem o lado bom de estar voltando para lá, né? Isso vai agregar aí mais proximidade com a família e etc. Exato. E aí eu passei alguns desafios aí, eu acho que mais ou menos um mês, né? Eu comecei a entrar em conflito, mas eu percebi depois que era eu sozinha, eu comigo mesma. Então eu comecei a achar que o meu pai não gostava de mim, que ele me dava atenção, que a minha mãe implicava comigo, e de fato essas coisas elas acontecem. Só que antes, a vida toda, eu não ligava para isso, eu sabia lidar com isso. Sim. E naquele momento ali que eu tinha feito a mudança, eu não estava conseguindo lidar com isso. Então, eu chorei igual uma criança várias vezes. Mas assim, eu nunca conflitei com ela. Então, foi uma prova assim de que ela me deu vários motivos para eu me desestabilizar, para eu gritar, para eu enfrentar. E eu só respirava fundo e falava, não, isso não é inteligente fazer, né? Tipo, tem que honrar pai e mãe. Então eu ficava com isso na cabeça, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. E aí foi passando, fui melhorando, fui cuidando do meu espírito, fui cuidando da minha mente, dos meus pensamentos. E aí passou. Hoje ela continua sendo a mesma pessoa, porque ela não mudou. Mas quem mudou foi você. Quem mudou fui eu. Então hoje ela fala alguma coisa assim que eu sei que vai me destabilizar, mas eu me mantenho equilibrada. Eu já não me descabelo, nem fico chorando igual uma criança mais. Que bom. E agora eu quero falar de um pilar que, assim, meu Deus, esse é o que enche o coração maior, assim, de orgulho. Eu pude vivenciar exatamente tudo igual o que a minha coach vivenciou quando foi comigo, que é o pilar profissional. Contextualizando, a Tássia também se formou junto comigo, né? Então nós somos formados já há 12 anos. E quando ela começou lá com o processo de coaching, ela também não tinha um escritório físico, né, amiga? Isso. Trabalhava mais em home office, etc. Quando precisava fazer uma reunião com o cliente, arrumava uma sala, né? Às vezes alugava, algo do tipo. E aí, meus amores, vocês não têm noção do que aconteceu. Fala, tá? Você conta essa tua história. Mas conta desde o sonho que tu passava por lá. E vejam o poder da comunicação. O poder quando você emana para o universo, quando você verbaliza mesmo, para que seja audível. Eu quero isso, eu vou ter isso, eu vou chegar nesse lugar. Olha essa história e se inspira. Então, para começar lá no início, eu
resolvi trabalhar em home office por conta da maternidade. Eu queria estar próxima ao Lucas, eu queria buscar ele na escola, levar, então ter ali o momento de ajudar ele nas tarefas e tudo mais, e assim se manteve por muitos anos. Só que aí eu caí num comodismo, né? Passei por muito tempo assim, né, trabalhando em casa, mas sem mudar meus processos, sem, né, aprender outras coisas. Então fiquei naquele comodismo. Eu comecei a notar, né, de uns 3 anos para cá, que aquilo estava me fazendo muito mal. Eu precisava de dar uma repaginada. O meu escritório sempre foi um sonho desde a faculdade. Então, eu entrei na faculdade já sonhando em abrir o meu espaço. E aí eu pensava nisso todo o tempo. E eu me lembro que, sabe aquelas metas que a gente faz no dia 31, né? Aham. Eu sempre estava lá, meu escritório, meu escritório. E aí depois, né, há uns 2 anos para cá, eu entendi que eu tenho esse sonho, o que eu estou fazendo para realizar esse sonho? Não estava fazendo nada. Isso. Eu estava só escrevendo ali todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa. E aí eu entendi nesse processo também que para eu realizar aquilo, eu precisava Agir. eu precisava fazer alguma coisa para aquilo acontecer. Então foi quando eu pensei na possibilidade de voltar para casa dos meus pais, né, porque eu precisava dar esse passo maior, né, com funcionária, com outras coisas que a gente sabe que quem empreende, né, não é tão fácil. Sim. Então eu muito cautelosa, né, muito organizada e tudo mais. E aí tem um local perto da minha casa, no mesmo conjunto que eu moro, que eu passava lá e eu achava lindo o local. E aí eu fui pesquisar, né? Há 1 ano atrás eu pesquisei esse local. Tem os prints, tudo no meu celular. E aí eu pesquisei lá o local, tinha lá já o valor de aluguel. Eu falei, nossa, o valor de aluguel é interessante. E aí eu deixei guardado, né? Naquele momento eu não tive essa coragem de encarar. E aí esse ano eu falei, não vou mais adiar. É uma coisa que eu quero, é uma coisa que eu sonho. Em que momento eu vou fazer isso? Né? E aí eu falei, eu preciso arriscar, eu preciso sentir, eu preciso ver como vai funcionar. Porque eu precisava dessa mudança, né? Eu precisava ter esse espaço, eu queria muito receber meus clientes, ter um lugar assim agradável para receber, para conversar, enfim. E aí eu comecei a mentalizar muito aquele lugar. E eu falava, cara, tem que ser lá. Pra mim é perfeito, porque é perto disso, é perto daquilo, o lugar é bonito, é todo prontinho, o valor tá bom, cabe no meu bolso. E aí eu comecei a ir nesse local a tentar pegar o contato do dono. E aí eu fui lá, e aí falaram que não tinham contato. Aí eu fui na vizinha, aí num outro momento, assim, tipo, uma semana depois, fui lá de novo, num salão que tinha um próximo. Aí não me deram contato. Aí numa outra semana fui de novo, falei com a dona. E a dona, é o fulano, eu vou te passar o contato. Aí eu fui tirar uma foto, ao invés de anotar o número, eu tirei uma foto da tela. Cheguei em casa toda empolgada. Eu peguei o contato, vou ligar. Quando eu fui pegar, eu não tirei a foto. Aí eu falei, meu Deus, não acredito. Aí eu falei, mas calma. Se ela já me deu uma vez, ela vai me dar de novo. Sim. Calma. Aí pedi pro meu namorado uma outra vez lá, ela não tava. E aí, isso foi assim, mais ou menos 1 mês eu tentando essa busca. E aí, fui lá de novo, aí adicionei, peguei o nome do salão, adicionei no Instagram e mandei uma mensagem. Oi, fulana, tudo bem? Você lembra de mim? Eu fui aí semana passada, tudo mais, pedi o número. Aí ela, claro, eu vou te passar. E me passou. Eu falei, meu Deus, não acredito. Consegui o número. Aí liguei pra ele. Na mesma hora ele me retornou. Eu já achei assim, meu Deus, como assim? Uhum. O mais engraçado de tudo é que todo mundo dizia, tu não vai conseguir vaga aí não, é muito disputado, as pessoas não saem daí. Tipo assim, o prédio, acho que ele existe já há uns 3 anos. E contratos longos, né, o pessoal fazia. Contratos longos, ninguém saía de lá. Não tem vaga, é muito concorrido, todo mundo quer e tal. Aí eu, vai ser meu. Na minha cabeça não tinha essa opção de não ser. Já era já tinha acontecido na tua cabeça. Exatamente, estava muito certo. Aí liguei pra ele, aí ele falou, olha, pra tua sorte tem alguém saindo no final do mês. E tipo assim, faltava 15 dias pra isso. Aí eu falei, por favor, segura essa sala pra mim, eu quero. Aí eu contei pra ele, eu falei, olha, eu vou te falar uma coisa, eu sempre quis ter um escritório, eu estou fazendo isso, abrindo mão disso. E eu decidi que o meu escritório tinha que ser lá no teu prédio. E eu acho que de alguma forma isso comoveu, mexeu com ele, né? Porque talvez foi uma abordagem diferente, provavelmente. Sim, com certeza. E aí ele falou, ok. Aí, quando foi no dia 1º, assim, 15 dias depois, a chave já era minha, contrato assinado, tudo certo e tudo fluindo. Eu falei, meu Deus! Gente, olha só.
Isso é o diferente em um processo de coaching. O que acontece? O processo de coaching, é claro que a gente vai vasculhar a sua infância, a gente vai descobrir quais foram as crenças ali geradas em você, que tá lhe paralisando, que tá lhe causando medo, que lhe faz acreditar que você não é merecedora, que você não é capaz. Mas a mágica acontece porque o processo de coaching, ele te dá um plano de ação. Exato. Né? Então é assim, a gente entendeu tudo isso. A gente entendeu as dores, a gente entendeu por que em 11 anos você nunca tinha aberto, quais que eram os seus medos. Mas beleza, e agora? Bora abrir? Chegou a hora. Então, assim, a gente cria um plano de ação para que o nosso coach consiga atingir os seus objetivos. Então, lá na primeira sessão, quando a Tássia desenhou o mural dela da vida extraordinária, que tava lá o escritório, eu falei, vamos criar um plano de ação para que você consiga abrir o escritório. E ela recebeu tarefinhas, como eu recebi da minha coach ano passado. Encontrar o ponto, encontrar um funcionário que pudesse trabalhar com você, não foi? Exato. Fazer toda a sua planilha financeira para ver qual que é a sua despesa pessoal, qual que é a despesa do escritório, até quanto você consegue encaixar. Foi quando ela visualizou tudo isso, inclusive que ela resolveu que seria inteligente neste momento ela voltar para casa dos pais, para pegar esse valor e investir no escritório. E aí ela foi com a tarefinha na mão, dando check, porque como eu falei lá no início, ela é daquele tipo que quando ela diz que ela quer uma coisa, ela vai e faz. Então ela encontrou o lugar, ela encontrou a funcionária e, amiga, pelo amor de Deus, cara, eu lembro que eu estava no cinema, quando ela me mandou um áudio de 3 minutos e pouco, ela chorava no áudio e eu chorava no cinema escutando o áudio dela, contando. Amiga, eu fechei, eu assinei o contrato, meu Deus, é meu, obrigada. E eu, meu Deus, você merece, você fez por merecer. Eu lhe orientei, eu lhe ajudei com o que eu podia, com as ferramentas que eu tinha, mas assim, cada um tem a vida que merece. Exato. Cada um tem a profissão que merece. Cada um tem o corpo que merece, o marido que merece. Tudo na nossa vida é mérito nosso. Sejam as coisas boas ou as coisas ruins. Exato. Então, o seu escritório, ele é totalmente mérito seu. Eu posso ter ajudado ali, ter dado o caminho das pedras, mas você que agiu, você que foi atrás, você que mudou seu pensamento, você que mudou sua comunicação, você que não deixou o medo te paralisar e foi com audácia, Exato. Com coragem, com ousadia. O medo, ele existe, né? E ele vai existir sempre. Ele vai existir sempre, então eu entendi que eu precisava enfrentar ele. E uma das coisas também que eu até iniciei falando é que eu sou uma pessoa extremamente intensa. Então, quando a gente começou no autoconhecimento, eu realmente queria mergulhar nisso. Sim. Porque eu gosto muito disso, eu acho que é fundamental para nossa vida. Até em conversas com meu namorado ontem, a gente estava conversando, e aí ele foi falar de alguns pontos meus, e aí ele achou que eu tivesse ficado chateado. Eu falei, negativo. Eu tô aberta, eu sou uma pessoa aberta a ouvir quando eu preciso melhorar num ponto ou outro, porque a gente está sempre em constante evolução. Então, certeza. Eu não tenho problema nenhum em ouvir uma crítica, amiga, melhora aqui e tudo mais. Não tenho problema, eu vou refletir sobre aquele ponto, e às vezes eu até sei já o que é. Uhum. Só que aí a gente acaba ignorando, achando que aquilo não é um problema assim, muito grande, mas a gente começa a ver que fere o outro, que machuca o outro, e não é isso que a gente quer, né? É isso aí. E, amiga, eu quero saber lá do teu mural da vida extraordinária que tu desenhaste lá na primeira sessão, se tem alguma coisa que tu já conseguiu dar check. Já, 2 coisinhas. Ah, gente, isso é muito bom, cara. Isso dá um orgulho. É engraçado, porque quando eu desenhei, é claro que era uma coisa que eu queria muito e tudo mais, mas a gente acha que vai demorar, né? Que é lá na frente. E tudo aconteceu em menos de 1 ano. É isso. E o plano, ele tem que continuar para poder conseguir realizar o resto das coisas. Até pra gente ter outras metas e outros sonhos e outro mural e assim vai indo, né? Com certeza. Porque a vida ela é feita de sonhos, né? A gente vai tirando coisas e colocando coisas. Exato. Tirando coisas e colocando coisas. E o dia que a gente deixar de sonhar, a vida perdeu graça. Perdeu graça. Porque se a gente não tiver um motivo pelo qual a gente está acordando mais um dia,
para de fazer sentido, né? Exato. Você começa só a viver a deriva. Você tá ali... Modo automático, não sei onde eu quero chegar, nada. E eu quero saber quais são os seus planos a partir de agora. O que passa pela sua cabeça agora com um escritório novo, uma equipe nova, meu Deus do céu. Então, amiga, o que acontece? O plano é de continuar com o escritório, continuar investindo nisso, né? Inclusive, vou mudar um novo posicionamento lá do escritório. Hoje a gente atende projetos comerciais e residenciais. Então, eu entendi também isso, que eu precisava nichar o meu negócio para eu me tornar uma autoridade naquilo, para eu, né, ser uma referência naquilo. E eu, olhando o mercado, vendo a quantidade de clientes que eu atendo, eu entendi que isso é preciso, é necessário. E a parte mais importante, é o que tu mais gosta de fazer, né? É o que eu mais gosto de fazer, é uma coisa que eu adoro fazer, que eu me identifico e que me faz também sair da zona de conforto, porque me faz estudar, pesquisar, procurar, né? Que é justamente em ser especialista em áreas de saúde, né? De clínicas e tudo mais. Uhum. Então, a gente sai ali um pouco da zona de conforto, porque a gente precisa realmente aprender. Tem a questão de Anvisa, Devisa, e você precisa saber as normas. Então, para passar para o nosso cliente, né, com segurança de como tem que ser essas clínicas. Então, esse é uma nova meta que eu vou, né, começar a fazer. E a outra situação também é que eu, né, sempre fui uma pessoa muito prestativa para os outros. Então, muitos colegas eu ajudei nessa jornada, pessoas que se viam perdidos, que não sabiam como fazer uma proposta, que não sabiam como ganhar cliente, como começou, né? Tudo isso começou, inclusive, quando eu comecei a me posicionar no Instagram, né? Sim. Tem 1 ano e meio isso só. Que eu criei essa coragem. Por quê? Porque eu esperei muito tempo o cenário perfeito, o lugar perfeito, ter um escritório. Imagina, né, eu começar a me posicionar só agora, nesse ano. Né? Eu me sentia assim, muito atrasada. Enfim, mas fiz de como que eu tinha, deu certo. E muita gente me procurou na época. Como foi para tu ter coragem? Isso e aquilo. Então, com essa dúvida das pessoas, eu decidi montar, inclusive, um workshop, né, lá no escritório. E eu vou lançar aí, ainda não tem data, mas a gente está estudando a possibilidade de lançar, de ajudar essas pessoas, né, de pegar o nosso conhecimento, porque a gente acha que a gente não sabe o suficiente para passar para o outro, mas a gente sabe. A gente sempre tem algo para ensinar para o outro. Exato, às vezes o outro ele não sabe nada, ele está completamente perdido, né? Acabou de sair da faculdade ou está ali parado, achando que não vai mais trabalhar com aquilo. Então, eu quero a mesma injeção de ânimo que eu recebi, eu quero passar para o outro. Muito legal. E é isso. É isso aí. Antes de finalizar, eu quero falar para você que se você aí tem interesse em locar um espaço para gravar seus vídeos, para gravar, quem sabe, um podcast também, ou um outro formato de trabalho, esse estúdio aqui que a gente está usando é o Quarto Poder Podcast. Ele é um espaço totalmente pensado e adaptado para esse tipo de gravação. Então, se você quiser, entre em contato, que ele também pode ser seu. Amiga, muito obrigada por ter aqui. Eu amei te ter aqui. Eu quero que o mundo te conheça. Eu quero que você voe muito, muito alto. E eu vou estar sempre torcendo por você. Eu vou estar sempre segurando na sua mão. Você pode me mandar quantos áudios você quiser, de minutos ilimitados, porque você sabe que eu escuto tudo. Eu sou sua amiga, mas hoje eu ainda sou também sua coach. E a nossa função é essa, é estar segurando na mão, porque isso faz diferença, não faz? Grata pela sua amizade. Isso faz muita diferença. Na época eu ligava para minha coach, o que eu resolvi abrir esse escritório? Porque a obra tá correndo, porque eu me descapitalizei inteira, eu não vou ter dinheiro para pagar isso aqui, o que eu fiz da minha vida? E ela dizia, olha, não deixa o medo te vencer, não deixa o medo te paralisar, segue o fluxo, vai valer a pena. E obviamente eu faria tudo de novo. Então eu estou aqui torcendo pelo seu sucesso, viu? Quero lhe ver lá em cima, voando muito alto. Amém. É isso aí, gente. Então esse foi mais um nosso episódio com a Tássia, que é designer de interiores, mas também é minha coach, minha cliente. Vocês puderam ver aí, né, os benefícios que um processo de coaching tem.
Isso é inteligência emocional, isso é autoconhecimento, isso é coaching, funciona, tá bom? Beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.